Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de álgebra linear e hoje vamos falar de transformações lineares espaciais. As transformações lineares espaciais são as transformações de R3 em R3. Dentre as diversas transformações, examinaremos as reflexões e rotações. Então, primeiro, reflexões. Letra A, reflexões em relação aos planos coordenados. A reflexão em relação ao plano xy é a transformação que leva cada ponto xyz na sua imagem xy menos e, simétrica em relação ao plano xy. Assim, essa transformação é definida por t de xyz, que é igual a xy menos e, ou seja, esse vetor xy menos e é a imagem do vetor xyz. Vocês podem estar associando como vetores também, correto? Sua matriz canônica será dada por linha 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. De fato, né? A transformação de xyz que leva em xy menos e será igual ao produto da matriz canônica pelo xy e z. Lembrando, né? Se você multiplica linha por essa coluna, você tem o x. Você multiplica esta linha por esta coluna, você tem o y. E essa última linha, por essa coluna, você tem o menos e. As reflexões em relação aos planos xz e yz têm matrizes canônicas. Então, atenção, né? Se você vai fazer uma reflexão em relação ao plano xz, a coordenada de y aqui será o quê? Negativa. Se você faz a reflexão em relação ao plano yz, aqui em x é negativo. Então, é fácil de lembrar. Letra B. Reflexões em relação aos eixos coordenados. A reflexão em torno do eixo dos x é o operador linear t de R3 em R3, tal que a transformação de x, y, z leva nos vetores x menos y menos e, cuja matriz canônica será esta, né? Lembrando que uma outra forma de estar representando a matriz canônica. A sua transformação na primeira coordenada só tem a variável x. O que acompanha o x é o 1. Não tem a variável y, nem tem a variável z. Então, 0 e 0. Segundo, né? Não tem a variável x, 0. Aqui tem apenas a variável y, que acompanha o y menos 1. Não tem a variável z, 0. E por fim, né? Não tem a variável x e nem y, 0, 0. E o que acompanha a variável z é o menos 1. Então, novamente, essa reflexão está levando os pontos x, y, z no ponto x menos y menos e. Ou seja, né, é uma reflexão em torno do eixo dos x. Ok? De forma análoga, temos a transformação txyz, que é igual a menos x, y e menos e. Essa aqui é a reflexão em relação ao eixo y. E, por sua vez, temos a transformação de x, y, z, que leva em pontos menos x, menos y e z. Ou seja, é reflexão em relação ao eixo z. Ok? Letra C. Reflexão na origem. É uma transformação do R3 em R3 que leva os pontos x, y, z em menos x, menos y, menos e. Tá? Então, para qualquer ponto que você tem x, y, z, você vai estar levando em pontos menos x, menos y, menos e. Ou seja, é a reflexão em relação à origem. 2. Rotações. Dentre as rotações do espaço, ressaltamos a rotação em torno do eixo z, que faz cada ponto descrever um ângulo θ. Esse operador t de R3 em R3 é definido por t de xyz, que é igual a x cosseno θ menos y seno θ. Segunda coordenada, x seno θ mais y cosseno θ. Terceira coordenada, z. E sua matriz canônica é dada por, aqui é fácil identificar, né? Que acompanha o x cosseno θ, acompanha o y menos seno θ, não tem a variável z, 0. Na segunda coordenada, o que acompanha o x é o seno θ, que acompanha o y cosseno θ. Não temos a variável z, então aqui é 0. Na terceira coordenada, não temos a variável x e y, então 0, 0, e que acompanha o z é 1. Então, o que está acontecendo nessa rotação em torno do eixo z? Você tem seu vetor v e ele está sendo levado em t de v, onde temos uma rotação em relação ao ângulo θ. Para conferir se t representa a rotação de um ângulo θ em torno do eixo do z, observamos o seguinte. Letra A. T gira de θ em torno da origem. Ou seja, para cada vetor que você tiver aqui no seu plano xy,
a rotação de um ângulo θ em torno do eixo z levará num t de v que também vai pertencer ao plano xy. Ou seja, né, a transformação de um vetor x, y0 será igual a x cosseno θ menos y seno θ, x seno θ, mais y cosseno θ e o zero, né? Ou seja, levará um vetor também pertencendo ao plano xy. Letra B. T não altera os pontos do eixo z, pois t de 0, 0, z será igual a 0, 0, z. Ou seja, para qualquer ponto em z, se você aplicar então a rotação de um ângulo θ em torno do eixo z, você vai levar em um vetor no mesmo lugar, né? Observação. Temos que tomar cuidado para diferenciar o ângulo θ do ângulo α. O ângulo α será o ângulo formado entre os vetores v e t de v. Já o θ corresponde ao ângulo central cujos lados interceptam na circunferência de centro aqui, O' ou 0', né? Um arco de medida θ. Ok? Então, só temos que tomar esse cuidado. Exemplo. Calcule o ângulo α formado pelos vetores v e t de v quando o espaço gira em torno do eixo do z de um ângulo θ, nos seguintes casos. Número 1, θ é 180 graus e v é igual a 3, 0 e 3. Então, temos que lembrar como encontrar o ângulo α entre dois vetores. Nós já vimos isso em GA, vamos ter uma parte no curso de álgebra linear, sendo mais específico, né, na parte de produto interno, e vamos relembrar essas ideias. Mas já adiantando, né, o cosseno de α, no caso, será igual ao produto do vetor v por t de v sobre o módulo de v vezes o módulo de t de v. Então, toda vez que você tem dois vetores e vocês querem encontrar o ângulo entre esses vetores, vocês vão aplicar esse cosseno de α, tá certo? Então, observe que o v nós temos. Agora, o t de v nós não temos, né? Então, temos que encontrar esse t de v. É o objetivo do exercício. A matriz T é dada por cosseno de θ menos seno θ. Então, só substituir. No lugar do θ, vocês vão colocar 180. Então, resolvendo, né? Cosseno de 180 é menos 1. Seno de 180 é 0. 0 vezes menos aqui vai dar 0, né? O 0 aqui, 0. Seno de 180, 0. Cosseno de 180 menos 1. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1. Então, a matriz T de V, vocês vão fazer o produto dessa matriz pelo nosso vetor 3, 0 e 3. Fazendo aqui, vocês têm menos 1 vezes 3, o resto vai zerar, então fica menos 3. Segunda linha, você tem 0 vezes 3, 0, menos 1 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0. A soma de 0 é 0. De 0 com 0 é 0, né? Última linha, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 0, 0, 1 vezes 3, 3. Beleza, então, temos o nosso vetor t de v. Nosso vetor de t de v é menos 3, 0 e 3. Vocês vão aplicar aqui o produto entre esses dois vetores, né? É bem tranquilo. Primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro. O módulo de v, no nosso caso, é raiz da primeira coordenada ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Segunda coordenada, 0 ao quadrado é 0. 3 ao quadrado é 9. Vocês vão fazer isso para o primeiro e para o segundo, né? Para o v e o t de v. Então, vocês vão encontrar que esse valor é 0. Ou seja, cosseno de α é 0. Qual que é o valor de α? A no nosso caso, será 90 graus. O 2 é o mesmo procedimento, tá? O nosso ângulo é 90 graus, então vocês vão substituir na sua matriz de t, ok? Substituindo, vocês vão encontrar t de v da seguinte forma. É o produto dessa matriz pelo vetor dado, né? Então, aqui, cosseno de 90 é 0, seno de 90 dá 1, vezes o menos aqui deu menos 1. Então, 0, seno de 90, 1, cosseno de 90, 0. Ok. Fazendo o produto, vocês vão encontrar este vetor. Então, para encontrar α, lembrando novamente, né, que vocês vão usar cosseno de α, que é igual ao produto desses dois vetores sobre o produto do módulo de v pelo módulo de t de v. Então, basta agora fazer as contas, vocês vão chegar em meio. Então, qual que é o valor do ângulo α quando o cosseno de α é meio? O nosso α vai ser 60 graus. Então é isso, pessoal. Exercício realizado. Eu deixei alguns exercícios para vocês treinarem, tá certo? Lembrando que o material utilizado foi o livro do Steinbruch, Álgebra Linear, onde utilizamos as definições, exemplos e exercícios. Um grande abraço e até a próxima videoaula.